Antes de mais nada, escuta essa melodia. Alright, my brothers, listen closely. Ela marca o fim de uma guerra e o início de uma jornada que vai demorar mais 10 anos. Sim, a gente tá falando de realmente uma odisseia. Assim como o livro de Homero, a saga Épica, o musical, conta a história de Ulisses, um guerreiro grego, tocado pelos deuses e treinado por Atenas, vivendo uma jornada complexa pelo mundo, em cima de seu navio, até um certo ponto. Jay, como também é conhecido, é um talentoso compositor e dramaturgo porto-riquenho que encontrou uma maneira única de conectar o público moderno e uma das mais importantes obras da mitologia grega. Ele conseguiu, de maneira única, misturar o clássico com o contemporâneo e trouxe uma nova vida à famosa saga de Odisseu e sua jornada após a Guerra de Troia. But now we'll be the ones who slay. Think of your wives and your children. Your families wonder where you've been. They're growing old and yet you're still here. A música inicia com um grito de guerra. Odisseu liderando seu exército de gregos, com apenas uma missão em mente: vencer a guerra e retornar para casa. E voltar para casa. É um ponto que a gente vai tocar várias vezes, que a volta para casa, essa simples viagem, se tornará mais que uma odisseia. O cansaço de mais de 10 anos de conflito, e é hoje que tudo se encerra. Odisseu mostra que o motivo dessa guerra e o motivo dessa última batalha é para eles finalmente poderem ver suas esposas e filhos. Nesse momento ele fala não só de todo o seu exército e só dos homens que estão próximos a ele, mas diz principalmente dele mesmo. Para quem não conhece o Ulisses, o Odisseu, é ele que teve a ideia do cavalo de Troia, o que deu final a essa guerra de mais de 10 anos entre a Grécia e Troia por conta de Helena. E o cavalo de Troia, não o vírus que está no seu computador, porque você entrou em sites suspeitos durante a noite, a gente sabe muito bem o que você está fazendo, é esse cavalo de Troia aqui, cheio de guerreiros gregos, prontos para dizimar uma cidade inteira. Esse. Cheio de gente. Eles aceitaram como se fosse o maior presente do mundo, mas é esse cara aqui. E em uma única frase, basicamente, quase sem respirar, ele chamou 5 grandes guerreiros, com nomes conhecidos em toda a mitologia e que desenvolvem papéis importantíssimos na Guerra de Troia. Diomedes will lead the charge. Diomedes foi um dos maiores guerreiros gregos, e ele se destacou em alguns pontos por atacar e ferir Ares e Afrodite, os filhinhos preferidos de Zeus, em um campo de batalha. Ele que liderou a incursão ao lado de Ulisses e fez alguns roubos de cavalos de Resso, né, que era um dos aliados troianos na época. Agamemnon will flank the yard. Agamenon, o rei de Micenas. Então, ele era o comandante supremo do exército grego, estava ali ao lado, né, de Ulisses, e ele foi responsável por reunir as forças contra Troia. Ele chamou Ulisses, ele chamou essa galera toda, e ele cuidou do cerco à cidade. E deixa muito claro isso, quando falam de cada um desses, cada um deles está fazendo realmente o que fez na história escrita por Homero. Menelaus will let our mate through the gates to take the whole city at large. Menelau, o rei de Esparta e irmão de Agamenon. O Menelau é o marido traído por Helena. Helena que gerou um conflito de 10 anos. É o chifre mais caro da história. Chooser will shoot any ambush attack. Teucro, um dos maiores arqueiros gregos, ele fica para trás ali, o próprio Jorge, ele faz essa piada dele ficar ali escondido, atirando flechas. Ele é meio irmão do Ajax, né, que é o Ajax, o grande, a gente vai chegar nessa parte. E ele é realmente muito bom no arco, provavelmente o melhor arqueiro de toda essa guerra, se tirar o próprio Odisseu. Little Ajax will stay back. Esse sou eu falando por 8 minutos como se o Little Ajax que o Odisseu fala fosse o Ajax o Grande e isso fosse uma piada, mas não. Ajax o Grande era o irmão do Teucro, realmente, o arqueiro, mas o pequeno Ajax era só alguém que não era tão importante pra história e ele era muito frágil, por isso que ele ficou atrás, se protegendo realmente. Nestor, secure Helena, protect her. Nestor era o rei de Pilos. Nesse momento, o próprio Jorge fala, ele era um grande guerreiro, mas o maior forte dele não era nas batalhas, e sim dentro da parte estratégica. Nesse momento da grande incursão e do final da guerra, ele ficou responsável, como a própria música diz,
de cuidar de Helena, o motivo da guerra, né, de 10 anos. Vai entender essa porra. 10 anos, cara, que absurdo. E a buceta mais... é literalmente a perseguida, né? Avenge your father, kill the brothers of Hector. E no final, o Neo, Odisseu, fala pra ele se vingar, né, basicamente. Que era pra ele matar o irmão de Heitor. Neo é o Neoptolemo. Ele é o filho de Aquiles. Aquiles, num livro antes, né, um livro antes da Grande Odisseia de Homero, a gente tem a Ilíada, que conta o começo dessa história, os primeiros 10 anos dela, né? E Aquiles foi morto por uma flechada no calcanhar. Aquiles, um semideus, banhado no rio Estinge, um grande guerreiro, foi chamado para lutar e morreu. De acordo com as profecias que rolavam, a guerra de Troia só seria vencida com a presença do Neo. Foi nisso que ele foi convocado. E matou o rei troiano, matou o filho do rei, matou a galera dentro do templo de Poseidon, se eu não me engano. Era um bagulho, assim, brutal. E ele vai com sangue nos olhos, realmente. Foi realmente pra vingança do pai dele, que morreu por conta do Heitor. O pai do Neo, na verdade, ele morreu pro Paris, o irmão de Heitor. Por isso ele ia atrás do Paris, realmente. E foi no Templo de Zeus. Falei umas bobagens aí, mas corrigindo aqui na edição. E numa parte muito emocionante da música, Odisseu mostra pra gente, de novo, o motivo da sua luta. Antes era nossas esposas e nossos filhos, eles estão envelhecendo sem nós estarmos por perto. Mas ele realmente estava só projetando a vida dele. Ask yourself inside, what do you live for? What do you try for? What do you wish for? What do you fight for? Nessa parte muito emocionante, ele mostra de novo o motivo dessa luta. O porquê dele ainda está vivo, o porquê dele ainda está tentando e o que ele mais deseja. Penelope, Penelope, and Telemachus. I fight for us, I fight for us. Penélope e Telemachus, mulher e filho, que estão em Ítaca até hoje. Vai lembrar que a última vez que o Odisseu viu o filho dele era um recém-nascido, era um bebê. Atualmente é uma criança de 10 anos de idade. Na Odisseia, Penélope é um símbolo de paciência e de fidelidade. Ela tá em Ítaca com milhares de pretendentes. O Odisseu não só morador de Ítaca, o Odisseu é o rei de Ítaca. A ilha inteira, ele é o rei que tá há 10 anos ausente. Então imagina a força de vontade de uma mulher dessa para segurar por 10 anos, mais os 10 anos da Odisseia, o trono do marido, com diversos pretendentes, grandes guerreiros. E o filho dela ainda não tinha idade para sentar no trono. O filho dela ainda não tinha força para sentar no trono. Porque diferente de Odisseu, o Telemachus, mesmo um pouco mais pra frente, não chegava aos pés do Odisseu mais novo. O Odisseu era um grande guerreiro e o Telemachus, tadinho. Ele tenta. Ele tenta bem. Telêmaco representa o futuro. Ele é o herdeiro de Odisseu e é aquele que o Odisseu deseja proteger a todo custo. Who was that? A vision of what is to come cannot be out. No meio de uma trovoada, Odisseu tem uma visão. O filho de Heitor morreu. Ali, contei ali atrás. O moleque é o príncipe de Troia. Esse bebê, ele representa o maior dilema para Odisseu. No momento, obviamente. Ele pode poupar a vida da criança, mas ele corre o risco de que, no futuro, o menino cresça e busque vingança pela morte do seu pai. Nesse momento, Zeus conversa com ele, né? Essa visão veio dos deuses. E ele tenta, realmente, conversar e entender se tem algo mais a ser feito ou somente matar a criança. It's just an infant. It's just a boy. What sort of imminent threat does he pose that I cannot avoid? Esse dilema se torna muito mais forte
né? Odisseu chega até o quarto da criança e aí sim ele descobre que é uma criança. Odisseu olha para esse bebê e lembra do próprio filho, obviamente. No momento, ele tá conversando com Zeus e realmente percebendo os motivos de que ele tem que matar essa criança. This is the son of none other than Troy's very own Prince Hector. Know that he will grow from a boy to an avenger, one fumed with rage as you're consumed by age. If you don't end him now, you'll have no one left to save. O Odisseu cria alguns pensamentos, ele cria indagações de tudo que ele poderia fazer nesse momento. Ele fala, realmente, eu poderia criar ele como meu filho. Os deuses, né, nessa visão, dizem pra ele que realmente não é assim que funciona. Ele pode até ser criado por você, mas eles rebatem que vai queimar sua casa e seu trono. E eles rebatem também quando ele fala de mandar o menino pra muito longe e não ter que realmente matar ele. E ele vai te achar onde quer que ele esteja, porque ele vai crescer com uma fúria tremenda. E mesmo que ele não saiba do passado, os deuses vão fazer ele saber. Os deuses vão fazer ele se lembrar. I could raise him as my own, or send him far away from home. Make sure his past is never known. I'd rather wait for Um ótimo cantor, aliás, quem faz o intérprete de Zeus nessa música, assim como em outras músicas, que eu acredito seja o mesmo cantor. Cara, que voz incrível, que voz surreal e que realmente traz um peso muito forte. Quando Odisseu tá nessa indagação, ele consegue ouvir Zeus falando que se você não matar ele, você pode dizer adeus pra Penélope. Say goodbye to. You can say goodbye to. E no final, Ulisses não pode deixar essa possibilidade desse perigo iminente chegue na sua família. É o dilema central dessa primeira parte. As primeiras duas músicas são sobre isso, mas também é o dilema central da Odisseia como um todo. A Odisseia segue Ulisses e o Ulisses se torna o Odisseu. A verdade é que a Odisseia o nome Odisseia veio por conta do Odisseu como nome, mas a tradução do nome dele veio como Ulisses. É um pouco mais complexo, é o nome dele. O ponto central de toda essa aventura é que ele sempre tem que fazer escolhas muito complicadas, que colocam em dúvida a sua moralidade e aos poucos vão tirando a sua própria sanidade. Ele é um herói, mas ele fez muitos sacrifícios e não somente próprios, muitas vezes dolorosos e sempre para garantir a sobrevivência dele ou do filho, para ele finalmente poder chegar em casa na ilha de Ítaca. E finalizando realmente a música de um jeito maravilhoso e que assim as lágrimas vêm tranquilamente. Ele se ajoelha e pede, ele implora realmente. Ele se ajoelha para um deus e fala que não, por favor, não me faça fazer isso. down on my knees for you. I'm begging, This is the please, will of the gods. please don't make me do this. Don't make me do this. The blood on your hands. É o conflito interno de Odisseu na forma mais pura, mais crua que a gente conseguiria chegar. E realmente a música, como essa parte da história em si, deixa a gente com uma pergunta, né? Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Até que ponto o seu dever sobrepõe a moralidade? Você estaria pronto para fazer isso? The Horse and the Infant. Nessa música nós somos levados ao coração da luta de Troia, vendo o Odisseu não apenas em uma luta física, como uma luta emocional. Ele está completamente dividido entre a guerra e a família, e um leva ao outro, basicamente, e completamente dividido entre a moralidade e a necessidade de proteger quem ele ama.
A música nos lembra de temas universais, encontrados na mitologia grega como um todo. O sacrifício, a vingança, a busca pela redenção e, acima de tudo, o desejo de retornar para casa. Na Odisseia, Odisseu é o herói que faz tudo por sua família, mas ele paga um preço muito alto a cada decisão. Cada dessas decisões são detalhadas e descritas de maneira emocionante pelo Jorge Rivera. Todas elas são tratadas dentro desse musical que ainda está sendo criado. Mas isso fica para depois, um outro dia. E até lá, o que você faria no lugar de Odisseu?